Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como as ligações químicas dos materiais influenciam nas propriedades dos materiais usados na construção civil. A gente já viu que são três tipos de ligações químicas, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas, e ao longo desse vídeo a gente vai rever essas ligações e vamos falar sobre quais materiais que elas produzem e as propriedades desses materiais e o uso deles na construção civil. Então vamos lá! Vou começar falando sobre as ligações iônicas. As ligações iônicas compõem um metal e um ametal e há uma doação de elétrons e uma recepção de elétrons. Essas ligações demandam muita energia para serem quebradas, logo produzem materiais muito resistentes, mas uma vez que elas são quebradas, elas são perdidas. O material que é feito de ligações iônicas geralmente são as cerâmicas, que são amplamente utilizadas na construção civil. A gente tem cerâmica ali nos acabamentos, a gente tem cerâmica no piso, nas louças sanitárias e até mesmo para a instalação de componentes elétricos pode ser usado ali alguns tipos de cerâmica. Então, ela é um material muito resistente, composto por ligações iônicas e uma vez que está quebrado, quebrou. Por exemplo, a gente não vai conseguir entortar uma cerâmica como a gente faz com o plástico, por exemplo. A gente sabe que o plástico é um derivado de petróleo, por sua vez feito de carbono. E o carbono é o principal exemplo de ligações covalentes. Na ligação covalente, os elétrons são compartilhados entre os átomos que compõem. Ou seja, nós temos ali duas moléculas de carbono, por exemplo, cada uma delas tem 4 elétrons na sua camada de valência, as duas se juntam, formando 2 átomos de carbono estáveis com 8 elétrons na sua camada de valência através de uma ligação covalente, porque eles estão compartilhando elétrons entre si. Esse tipo de ligação gera materiais flexíveis e muito maleáveis, que é o caso do plástico, por exemplo, e de qualquer outro derivado de petróleo. Os plásticos também são muito usados na construção civil para a instalação de dutos, tanto conduítes de energia elétrica, onde vão os cabos de energia elétrica, como dutos de água e esgoto, por exemplo. De uma série de outros materiais que a gente vê no acabamento da casa. O chuveiro muitas vezes é plástico, os espelhos das tomadas também são, alguns componentes de móveis podem ser, enfim, o plástico é amplamente presente na nossa vida e na construção civil também em diversas áreas. Até mesmo aquele xizinho que vai lá para a gente instalar os azulejos também são de plástico. Então, boa parte dos materiais descartáveis na construção civil, as embalagens e outras coisas, elas podem ser plásticas. E a principal característica da ligação covalente é justamente a produção desses materiais muito flexíveis e que são resistentes ao calor, e o calor vai trazendo ali mais flexibilidade ainda, trazendo maleabilidade para esse material. As ligações metálicas, o nome já traz aí toda a resposta, né? São os metais que fazem. E uma das características das ligações metálicas é que geralmente os metais querem doar os seus elétrons. E quando eles estão em conjunto, todos querem doar elétrons, então acaba sobrando elétrons ali nessa barra metálica, por exemplo. E esses elétrons acabam ficando em uma nuvem na superfície, o que dá aos metais as suas características, como brilho, condutividade elétrica, em alguns casos até mesmo magnetismo. Então essas ligações metálicas formam materiais bem flexíveis, bem ductíveis, ou seja, a gente pode fazer um cano bem fininho com eles, como é o caso dos fios elétricos e vários fios também que são usados em cabos de aço, por exemplo, e são muito resistentes e flexíveis também. Essas são as características das ligações metálicas na construção civil. Existe uma quarta categoria de materiais na construção civil, que são os compósitos, que são materiais de diferentes classes de ligações químicas, mas que estão unidos para fazer um material de qualidade diferente, um material para uso específico. Um dos exemplos mais comuns é a fibra de vidro, onde a gente tem um material cerâmico feito de ligações covalentes junto a um composto feito com ligações metálicas. A gente tem uma fibra de alta resistência e com uma certa flexibilidade, combinando qualidade de 2 materiais diferentes para produzir um objeto ali de valor agregado muito maior. Então, os compósitos na construção civil geralmente são materiais muito específicos e de valor agregado muito alto. A gente teve aqui exemplos de ligações químicas e materiais usados na construção civil. A gente tem as ligações iônicas com os materiais cerâmicos, a gente tem as ligações covalentes, que são os materiais plásticos, a gente tem as ligações metálicas nos metais, assim como o ferro e o chumbo,
E a gente tem também os compósitos, que são misturas de materiais, e um bom exemplo é a fibra de vidro e fibra de carbono.